Eu acredito que todos nós brasileiros estamos vivendo tempos terríveis. E é por isso que eu gostaria de falar de algo bom aqui no vídeo de hoje e compartilhar memórias da minha infância aí com vocês. Nós estamos vivendo em um momento onde a decepção com a política ela é gigantesca, ela me tortura todos os dias, vocês sabem porque eu partilho isso com vocês aqui. Um desespero muito grande porque é a maior crise sanitária que nós já vimos, né? A maior crise sanitária recente que afasta as pessoas, afasta as famílias e cria uma desesperança muito grande porque as pessoas não sabem o que vão fazer no dia de amanhã, como vai ficar o emprego, como vai ficar a situação. Enfim, é um momento de bastante tristeza. Por isso que eu acho que é importante, às vezes, olhar para o passado para ter esperança também no futuro. Porque hoje é um dia de muita ventania aqui em São Paulo. Eu acredito que esses ventos são ventos da mudança e que talvez o futuro possa ser melhor. Eu gostaria de partilhar com vocês um dos canais que eu mais assisto aqui no YouTube, de um cara que eu gosto muito, que é o Noja, o canal 90. E toda vez que eu assisto esse canal, me bate não só uma nostalgia saudável. Assisto todo dia aí na hora do almoço, no jantar aí com a minha esposa, no almoço ou no jantar, e ele sempre me lembra de coisas muito legais, cara, né? Ele faz esse canal com muito amor, com muito carinho, com muita doçura. Você tem aqui a caneca da Nesquik. Quem é que lembra dessa caneca do coelhinho? Hoje em dia querem tomar Nesquik com cloroquina e tal, porra toda. Você lembra aí dos brinquedos que foram proibidos, quiseram proibir o peão, bicho, quiseram proibir a fitinha do braço. Vocês se lembram aí de quando o Homem do Rá foi desmascarado no Fantástico, do Padre Quevedo, antes do Fantástico se tornar lacrástico, né? Então, era um tempo que eu lembro aí com carinho, né? E queria partilhar também algumas memórias que eu tenho dessa época com vocês e agradecer imensamente o Noja por fazer esse canal. Se você não se inscreveu lá no canal 90, vá lá, porque é um canal que tem me dado alegria e esperança num tempo de tanta tristeza. Aliás, na década de 90 nós ouvíamos notícias como esta daqui, ó. Mercado financeiro. O dólar comercial está sendo vendido a 83 centavos. O dólar turismo e o paralelo por 84 centavos. É claro que tem a inflação e tudo mais, mas naquela época nós tínhamos o Itamar Franco, que eu acredito que foi um dos únicos presidentes decentes que o Brasil já teve, né? Mas queria partilhar com vocês algumas coisas que fizeram aí a minha década de 90, o que eu gostava naquela época. Cada um tem a sua memória. Eu gostaria que você partilhasse das suas memórias aí também nos comentários. Olha, uma das lembranças mais incríveis que eu tive, assim, bem no começo da década de 90, foi meu querido tio Luciano, tio que eu amo muito, chegando na casa da minha avó. Nós morávamos na casa da minha avó na época, com aquela fita dourada do Zelda, do Nintendinho de 8 bits. Ele chegou com aquela fita, ele é uma pessoa maravilhosa, né? Mas quando ele chegou com aquela fita dourada, aquele foi um dia mais feliz, não só por estar junto com meu tio, mas por ver aquela fita. O que é isso? Parecia um tesouro aquela fita, né? E o Zelda de Nintendinho 8 bits, aquilo foi maravilhoso para mim. Mas muitas outras coisas. Foi na década de 90 que eu tive, por exemplo, o contato com Dungeons and Dragons, né? Que formou a minha imaginação, assim, né? E eu lia isso daqui o dia inteiro e jogava e achava incrível. Primeiro pelo First Quest, né? Que foi publicado aqui no Brasil pela editora Abril. Então foi isso daqui, essas duas coisas abriram os meus horizontes nessa década de 90 para as duas coisas que eu mais gosto, que são livros e os jogos de videogame. É claro, a guitarra veio um pouco depois. A guitarra ela veio na década dos anos 2000 e tudo mais, porque nessa época, na década de 90, eu lá com meus 8 anos de idade, estava estudando piano e órgão, né? Não aprendi muito bem, como vocês veem, eu tocando mal, né? Esses dois instrumentos aí. Mas muito bem,
Na década de 90 também tinha O Juiz com Stallone. É claro que hoje as pessoas veem o filme e falam assim, isso aí é uma porcaria, esse filme não presta pra nada. Até o Stallone acha que o filme é uma porcaria. Mas aquele filme naquela época para mim foi incrível. Esse ideal de justiça, a justiça precisa ser feita, a justiça precisa ser perseguida com o juiz Dredd. Isso para mim era absolutamente incrível, né? Então duas coisas que me marcaram muito aí na década de 90 foram não só o RPG, mas esses super-heróis de justiça, tal, o juiz, o Batman, tal. Aliás, naquela década de 90, foi quando eu fui introduzido ao Batman, o Cavaleiro das Trevas, uma das histórias em quadrinhos mais incríveis já escritas em todos os tempos. Primeiro ela saiu em 4 edições, depois numa edição mais encadernadinha. Eu comprei recentemente uma outra mais bonita, mas que meu pai me presenteou e que eu lembro com muito carinho, né? Esses dois ideais de justiça do juiz e do Batman, né? Dois aí bastante parecidos. Isso daqui me fascinava também na década de 90. Não sei se vocês conhecem, mas essas aventuras fantásticas aqui tinha em todas as livrarias e era algo absolutamente incrível. Eram livros que você poderia escolher qual seria o final dessa história. Você que ia, por exemplo, ele chega lá, vá para a página tanto, vá para a página não sei o que lá, se você quiser fazer determinadas coisas. Esses eram incríveis. As Cavernas da Feiticeira da Neve, a Feiticeira da Montanha de Fogo eu nunca consegui terminar, extremamente difícil. E a Floresta da Destruição, quase consegui terminar, mas muito difícil também, né? Esse aqui eu terminei, a Caverna das Feiticeiras da Neve, então para mim era incrível, era uma coisa assim fantástica. E os jogos também da década de 90 que eu lembro com muito carinho, né? Esse aqui foi trazido para mim por um casal holandês, amigos do meu pai. Eles chegaram de viagem e falaram assim, ó, isso aqui para você em 97, né? Eu olhei isso daqui, já não me considerava mais tão infantil. Isso aqui é uma porcaria gigante. Esse é um dos melhores jogos de aventura que você vai jogar na sua vida, o Little Big Adventure. Talvez hoje não faça tanto sentido assim, né? Mas isso para mim naquela época é um jogo demais. Aliás, a apresentação dos jogos era muito diferente. Hoje você recebe só uma caixinha porca e já era. Como, por exemplo, o Lords of Magic, aqui, que eu jogava bastante. Ele é uma variação do Heroes of Might and Magic, que é um dos melhores jogos de estratégia que existem, né? E olha como era a capa naquela época. Olha como era a capa de um jogo na década de 90. Olha que capricho. E não só vinha com uma capa como essa, com essa caixa, com essa apresentação, mas vinha também com um manual grande, parrudo, explicando toda a história do jogo, o que acontecia, as classes, as raças, né? Então a década de 90, para mim, ela foi marcada por leitura, jogos de estratégia, jogos de fantasia, como por exemplo o Age of Empires, em 1997, junto com Warcraft 2, os jogos de estratégia ainda hoje mais fantásticos que existem. Aprender história através desses jogos aqui foi uma coisa incrível, não só o primeiro Age of Empires a respeito das civilizações, a civilização persa, do que era a Idade do Bronze, a Idade do Ferro, etc., da civilização romana, etc., né, dos babilônios. Uma série de coisas que você aprendia através desses jogos incríveis, fantásticos, Age of Empires 1, 2 e 3, aprender história através deles, aprender estratégia através deles. Então isso aqui para mim naquela época foi fantástico. Um dos jogos mais incríveis que eu já vi. Hoje é muito fácil você encontrar um jogo de RPG todo em 3D e em um mundo 3D. Naquela época, quando você pegava ali o começo dos anos 90, era tudo quadrado. Os jogos 3D que tinha eram todos quadrados. Você olhava para um lado, olhava para o outro, mas não tinha a imersão dentro de um mundo 3D. Esse para mim foi o primeiro que eu vi, né? Chamado Might and Magic 7. Sempre fui fascinado pela série Heroes of Might and Magic, ou Might and Magic, etc. Né? E esse aqui era o primeiro. Você tinha uma imersão total dentro de um mundo 3D, sendo lançado lá em 1999. E este daqui, que
que eu já mostrei diversas vezes aqui no canal, o jogo mais fantástico já programado de todos os tempos, o MMORPG mais incrível de todos os tempos, chamado Ultima Online, que veio antes mesmo do Tibia, tinha uns gráficos melhores do que o do Tibia, né? Não chegou, não foi muito popularizado no Brasil, né? Foi um sacrifício conseguir esse jogo aqui. Olha que apresentação interessante que você tinha naquela época, né? Como os jogos eram apresentados de maneira interessante. E eu lembro com bastante saudade de tudo isso. E uma das coisas que o canal do Noj, o canal 90 faz, é fazer com que você mergulhe dentro da cultura que nós tínhamos na década de 90 e que muita coisa se perdeu e muita coisa se deteriorou e nós vivemos hoje em um ano, principalmente esse ano de 2020, de muita desilusão e de muita tristeza. Então nesse vídeo eu queria agradecer imensamente ao Noj, queria agradecer imensamente ao canal 90 por me fazer relembrar disso, dos Tamagotchis, por exemplo, aqui um Tamagotchi, um cubo mágico, que a minha avó me deu esse cubo mágico, ou foi um presente para mim ou para o meu irmão, na época, não lembro. Nunca conseguimos resolver. Das fitas cassetes, a primeira vez que a gente conseguiu a fita cassete do Mamonas Assassinas, em 1995, aquilo foi uma alegria, porque você via aquelas músicas lá falando palavrão, né? E eu estudava na época no Adventista, então era tudo o que você queria para ser transgressor das regras. Aqui um controle de Nintendo. Então, Noj, muito obrigado pelo seu canal, por fazer esse seu trabalho com tanto carinho, e cada um que assiste o teu canal se relembra dessas coisas. Se você ainda não assiste o canal do Noj, o canal 90, se inscreva lá, porque é um dos canais mais fantásticos que tem. E ele faz isso com tanto amor, com tanto carinho, e que leva alegria a todos nós aí. E eu só tenho a te agradecer, meu irmão, te agradecer muito. Porque acredito que seja lembrando do passado, de dias melhores, é que nós possamos ter no futuro, talvez, novamente isto, né? Esse momento em que nós vivemos tanta tristeza, tanto desgaste, tanta desilusão, assim. Muito bem, meus amigos. Quero avisar também que o strike do vídeo passado lá pela NPR parece estar sendo resolvido, parece que eles vão retirar o strike. O Danilo Brito entrou em contato com eles lá e é uma situação realmente bastante triste. Se vocês não assistiram o vídeo anterior, assistam aí para saber como são as coisas aqui. E isso dá um desânimo muito grande. Mas no vídeo de hoje eu quero falar a respeito disso. Meus amigos, verifiquem a inscrição no canal, verifiquem o seu like, seu joinha, gostinha, chininha, essa porcaria toda que nós temos que lembrar. E deixe o seu comentário também, porque eu quero ler a respeito das tuas lembranças aí da década de 90. Partilhei um pouco com vocês das minhas lembranças, mas quero saber de vocês também. Um grande abraço, que esse dia seja bom e que nós possamos ver dias melhores no futuro.